Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais. Nossas imagens no Instagram, no Facebook, no nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. Até 13h. Curta, comente, compartilhe a nossa transmissão, participe também pelo WhatsApp, interagindo, fazendo as perguntas aqui aos nossos entrevistados. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana, vamos com empenho, com saúde, com dedicação aqui nas nossas atividades. Vamos escalar os nossos entrevistados de hoje, que estão aqui apostos para debater, para analisar todos os assuntos por aqui propostos. Neivia Justa, jornalista, influenciadora digital, sempre colaborando com a gente. Mais uma vez, tudo bem, Neivia? Tudo bem, Mauro. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Muito obrigado pela presença. Flávia Pereira Aguiar, ela é pedagoga, gestora educacional, coordenadora pedagógica no Colégio Ecologia em Santos. Tudo bem, Flávia? Oi, Mauro, bom dia. Agradecer aí o convite de vocês, é um prazer estar aqui podendo trocar essas ideias com vocês. Muito obrigado. Também com a gente na bancada, o Guilherme Camargo, administrador, ele é fundador e CEO da empresa de educação Sejunta Tecnologia. Tudo bem, Guilherme? Olá, Mauro, tudo bem? Espero que por aí também. Estou muito animado com o papo hoje. Aqui tudo bem também. Vamos aqui com o nosso último entrevistado aqui na nossa bancada, anunciando o Eric Bernat Castilho, advogado, doutor Eric, especialista nas áreas de contratos públicos e entidades do terceiro setor. Como está, Eric? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, demais colegas presentes aí na bancada, e uma satisfação estar junto aqui com vocês, compartilhando esse momento, discutindo um debate tão importante, que é o tema da educação no programa de hoje. Exatamente isso. Vamos falar sobre educação nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, com todos os nossos convidados por aqui. E o primeiro assunto para a gente abordar é o seguinte: o ministro da Educação, Vitor Godoy, anunciou na sexta-feira o desbloqueio de recursos para universidades. O Ministério da Economia, porém, ainda não confirmou essa informação. O anúncio do bloqueio de 2 bilhões e 600 milhões de reais na semana passada provocou forte reação das instituições afetadas. A Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, descreveu a situação como de colapso e disse que as universidades não conseguem mais respirar num contexto na qual estima que o orçamento caiu pela metade em menos de 7 anos. Neivia, eu começo com você a respeito desse tema. Enfim, é sempre a educação, a corda mais fraca que arrebenta é sempre a da educação, não é? Infelizmente, Mauro, eu fico lendo as notícias e relembrando. Eu me formei há 30 anos na Universidade Federal do Ceará. Há 30 anos, a Universidade Federal do Ceará já não tinha recursos, já era sucateada. E hoje eu vejo as minhas filhas entrando na universidade e fico num sentimento de total desalento de ver quanto tempo nós perdemos como sociedade de não termos investido devidamente na educação. Porque se em 30 anos a gente tivesse feito diferente, nós seríamos um outro país hoje, né? Com pessoas com muito mais conceito de cidadania. Então, eu tenho hoje uma filha que está numa universidade privada e uma que quer entrar numa pública. Então, vamos acreditar, como diria Paulo Freire, vamos esperançar de que a gente vai tomar decisões diferentes. Esse seu exemplo prático explica tudo, né, Neivia? Porque há 30 anos essa situação já existia, já se prometia, e se a gente começar a investir hoje em educação, é daqui a 30 anos que a gente vai começar a ter, daqui 2 gerações aí, algum tipo de resultado, ou seja, o atraso está cada vez maior, né? Sim, infelizmente.
Guilherme Camargo, seu olhar sobre esse nosso tema, as promessas sempre em relação à educação, e aí a gente, diante de um possível corte de verbas para as universidades federais, corte de orçamento, tudo o que se promete acaba não acontecendo ao longo dos anos. Eu gostaria de ressaltar que educação é o principal jeito, a principal estratégia que a gente tem de alcançar um futuro melhor, né, e desenvolver o país de uma maneira coletiva. A educação é a única área que forma todos os profissionais, né? Eu acho que isso é muito importante de lembrar. E quando a gente não foca em educação, a gente está prejudicando a todas as áreas, e não somente a área da educação propriamente dita. Mas falando das instituições federais, sobretudo, que são alvos desse corte, né, recente e não corte, né, como a gente está vendo, da volta aí, da promessa de que não vai ter corte, a gente tem que pensar muito no conhecimento que a gente produz nas universidades. São conhecimentos muito ricos, são conhecimentos necessários e que todos os países desenvolvidos têm um forte investimento nas universidades e na pesquisa, e o Brasil é um país que ainda não olha para isso como sendo um diferencial competitivo, digamos assim, em termos de nação. Quando, na verdade, é daí que surgem as grandes montadoras, nos últimos anos lá no Japão com a Toyota, na Alemanha com a Volkswagen, né? Tudo fruto de pesquisa, muitas delas de pesquisas de universidade, e quando a gente tira isso da universidade do país, a gente tira do futuro da própria nação a chance de ser tão competitivo quanto outras nações são. Então, torço muito para voltar tudo e torço muito para a gente levar a pesquisa cada vez mais a sério também. Flávia, o Guilherme toca num ponto nevrálgico aí, porque se as coisas não vão bem na educação, as coisas não vão bem no resto, porque tudo depende da educação. Você não vai ter os bons profissionais em nenhuma área e, em última instância, ou deveria ser a primeira, a gente não vai ter nem bons políticos. Infelizmente, se a gente não tem esse investimento aí, né, o investimento que acontece e é previsto anualmente aí para essas universidades, não tem como a gente estar cobrando esses profissionais que se formam dentro dessa instituição de ter a mesma qualidade que se teria se houvesse o investimento, né? Infelizmente, a gente aí tem profissionais hoje que estão se formando sem essa qualidade. E não dá só para a gente reclamar desse profissional que não está pronto aí para atender essa nova demanda, tudo que está acontecendo, especialmente pós-pandemia, né? Temos aí professores que precisaram se adequar a uma realidade muito rapidamente, dar aula online, ter toda essa organização. Não tem como a gente cobrar tudo isso se o básico, que é a formação, está passando aí por todo esse processo, né? Infelizmente, acaba respingando aí nesse fechamento, nesse produto que vai se oferecer aí após essas crises, né? Então, infelizmente, a gente tem aí um cenário difícil de lidar, mas que, como o Guilherme colocou, né, educação é o ponto que precisa aí esperançar, né? A Neivia colocou muito bem aí essa palavra e a gente precisa dar continuidade a isso desde a educação básica para que cheguem aí pessoas muito prontas nessas universidades. E aqueles que conseguem uma boa formação acabam muitas vezes indo embora, encontram oportunidades fora do Brasil, é a chamada fuga de cérebros. Então, a gente tem dois cenários aqui, vagas que não são preenchidas por falta de capacitação, que a gente, enfim, observa muito por aqui, e aqueles que estão com boa capacitação que acabam não ficando, não encontram chances aqui para retornar aquilo que investiram também na educação. Infelizmente, hoje, até falando na questão aí de piso salarial desse professor, né? É um professor, todo mundo, todas as profissões precisam de um professor, então a gente entende que esse piso salarial tinha que ser muito mais valorizado, né? Até porque esse profissional, já que a universidade em si, ela não forma esse profissional de ponta a ponta, depende desse profissional estar investindo na própria carreira. Então, precisaria sim aí de um valor salarial condizente à competência que ele tem, à responsabilidade que ele tem, assim como em outras profissões também, né? Então, esse investimento realmente parte do princípio individual, né? Então, a gente tem aí essas questões que não condizem, um salário precisando aí um valor inferior, mas ele precisa continuar investindo, ele precisa continuar fazendo bom trabalho, é uma conta que infelizmente não fecha, né? Sim. Eric, se olhar sobre esse tema, a corda sempre arrebentando no lado da educação, como é que você observa? Mauro, infelizmente, a gente percebe que o Brasil, como país, ainda não tem uma tradição e uma preocupação, um olhar voltado para o ensino universitário, um cuidado com o ensino universitário,
como deveria ter. A gente sabe que a primeira universidade no Brasil ela vai surgir no século XX, enquanto que em outros países da América Latina nós temos universidades já a partir do século XVI. Estava consultando aqui, em Santo Domingo, a primeira universidade foi fundada em 1538. Então, a gente percebe que realmente a educação ela acaba sendo, como você bem mencionou, o lado mais fraco nessa corda puxada, né? Nessa situação de estresse quando há necessidade de cortes orçamentários. Faço votos que, de fato, essa informação do descontingenciamento ele venha a ocorrer, né? Que a verba seja liberada, porque o ensino universitário ele também tem um papel muito importante, que o Guilherme comentou, de pesquisa, né? Da área de pesquisa e desenvolvimento de conhecimento, de um conhecimento mais aprofundado em algumas áreas técnicas e científicas e para gerar inovação tecnológica. E sem esse investimento na universidade e principalmente na universidade pública, o Brasil ele fica atrás, ele fica devedor nesse papel de pesquisa e desenvolvimento. A gente sabe, e isso daí é uma regra que vale para o mundo inteiro, que muitas vezes a universidade ela assume esse papel, porque por mais que você precisa fazer novos projetos, criar novos produtos, a pesquisa muitas vezes ela resulta em achados, em encontros que não tem uma aplicação imediata. Só muito tempo depois é que a utilidade, digamos, né, industrial, social da pesquisa, ela pode ser descoberta, né? Tem inventos que demoraram 50 anos para se encontrar uma função, uma finalidade. Mas ela é muito importante, né? Ela é importante porque você capacita profissionais para o desenvolvimento de produtos, para o desenvolvimento do setor industrial, para o desenvolvimento da agricultura, de todas as áreas, enfim, que o país pretende ter uma atuação em ponta, pelo ensino universitário. Por isso a importância de se ter uma preservação e um olhar voltado para o orçamento público das universidades federais. Guilherme, ainda nesse tema, essa questão do investimento em pesquisa é um problema bastante sério, porque acaba ficando a cargo das universidades particulares e elas não fazem as pesquisas, porque nenhuma instituição particular vai colocar dinheiro a fundo perdido. Então, sem o setor público fazendo isso, e outra, você cortando agora, você não vai ver amanhã o problema, você vai ver daqui a alguns anos o problema da falta de pesquisa pelo corte de verba que foi feito agora. Eu acho que tem uma relação de equilíbrio muito grande entre instituições públicas e privadas. Eu sinto que as instituições privadas de ensino superior elas estão cada vez mais ocupando um espaço dentro da construção do conhecimento, que historicamente no país tem sido das instituições públicas. Só que enquanto esse equilíbrio não existe, as instituições privadas não alcançam ainda esse patamar necessário, não vou nem falar esperado, mas necessário, a gente não pode deixar a instituição pública refém ou alheia dessa rotina, tirando os investimentos, né? A gente depende muito deles. E gostei muito da fala, tanto da Flávia quanto do Eric, né? Mencionando ali dessa produção de conhecimento. E cabe aqui o reforço, né? Que muitos do conhecimento são muito específicos e que eles são construídos na medida que os estudos vão surgindo e que os projetos de pesquisa vão surgindo. E aí um pega um trecho do outro e descobre, de repente, uma proteína específica que vai ajudar no tratamento, por exemplo, da infecção generalizada em um caso específico. Isso só acontece com o passar dos anos, e, Laura, a tua fala é perfeita, né? Tirar o investimento da educação hoje não impacta o amanhã, impacta os próximos 20 anos, né? E isso é progressivo, o impacto. Então, sinto que as instituições de ensino superior elas estão cada vez mais tomando seu espaço. A gente vê iniciativas públicas, inclusive, que fortalecem essa integração, essa inclusão. Acho que é legal falar do FIES, por exemplo, né? E, enfim, habilita uma série de camadas sociais ali que não teriam acesso ao ensino superior a terem. E quando a pesquisa é integrada nessa rotina, fica ainda mais legal. Mas lembrando que a gente depende muito das instituições públicas ainda e que tirar esse investimento hoje é muito prejudicial. Mauro, posso Diga, complementar um pouquinho? Claro. Eu trabalho no setor privado há 30 anos e o que eu vejo cada vez mais é que a falta de investimento na educação ela está fazendo com que as universidades, principalmente as públicas, entreguem para o mercado profissionais
que não estão preparados para a evolução do mercado, que não foram... existe um descolamento tão grande entre o que as pessoas estão aprendendo nas universidades e o que é necessário para esse mundo que está bunny, como dizem agora, absolutamente numa transformação acelerada, que é muito preocupante. E a fuga de talentos que você mencionou, no passado, ela era física. As pessoas iam embora do país. Isso não é mais necessário. As pessoas vão embora de dentro das suas casas. Com o trabalho remoto, com o mundo globalizado, a gente está perdendo talentos, cérebros, aqui, da casa deles, do laptop deles, que estão sendo contratados a peso de dólar, de euro, para trabalhar em empresas e não estão gerando conhecimento, não estão gerando nada para o nosso país. Isso é muito sério. E a gente parece que não está enxergando isso. O fato de não enxergar tem a ver com falta de vontade de fazer mesmo, é por incompetência. As autoridades não estão sendo competentes para observar a situação. Eu acho que é um misto das duas coisas. É um misto. Mas eu acho que a incompetência é por esse descaso que eu comecei falando. Vamos falar só dos últimos 30 anos, que foi o que eu vivi. Se a gente tivesse investido e tivesse tido a atenção necessária à educação e acompanhado a evolução do mundo, a gente estaria conseguindo garantir que os nossos talentos sejam reconhecidos, valorizados e preparados para o que a gente precisa nesse país. Senão, o nosso destino vai continuar sendo um celeiro do mundo que vai vender commodity e vai ter que comprar e importar tudo que vem de inovação e de tecnologia. E essa conta não vai fechar nunca. 12:16, a gente vai seguir aqui para o próximo tema do programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. Vamos lá. Após mais de 2 anos de pandemia, as escolas estão diante de um desafio urgente, é a recomposição e a recuperação da aprendizagem. Professores relatam que, além da perda de muito conteúdo que já havia sido ensinado, a volta às atividades trouxe um baixo engajamento dos estudantes, problemas comportamentais, demandas de saúde mental dos alunos e suporte insuficiente dos pais. Muitos contam ainda que estão tendo dificuldades até mesmo em relação às regras de sala de aula, já que normas básicas estão sendo ignoradas pelos estudantes. Flávia, eu fico me perguntando aqui, por onde começar? É tanta coisa. São muitos itens, eu acho que aí o que você pontuou são os primordiais, né? A gente está, sim, com dificuldades em relação a todos os aspectos ao retorno à escola, né? São dificuldades comportamentais, são dificuldades de base mesmo, né? Dependendo da faixa etária das crianças, né, que a gente vai trabalhar, a gente vai encontrar aí diversas dificuldades, alguns em relação à alfabetização, outros que não conseguiram findar o ciclo do ensino fundamental, né? Como o próprio nome diz, é fundamental para a vida, então eles não conseguiram fechar aí esse ciclo, né? Então, a gente tem diversas demandas. Hoje, o que a gente tem feito, não só na escola que eu trabalho, mas eu tenho contato com diversos outros professores também, porque o professor não para de estudar nunca, né? Permaneço na universidade aí em uma terceira formação hoje, né? E aí o que a gente observa hoje é essa retomada, mas a retomada principal de um ensino global que a gente fala, né? É muito mais do que conteúdo cognitivo e pedagógico. A gente não está falando só sobre a criança dominar esse conteúdo, mas a gente está falando sobre essa saúde emocional também, que precisa estar equilibrada o suficiente para que a criança consiga lidar com toda essa demanda, né? Então, a gente precisa, sim, hoje, o que nós fazemos, né, o que estamos trabalhando hoje, depois da pandemia? Estamos retomando os conteúdos básicos, né, para aquela faixa etária. Então, hoje a Base Nacional Comum Curricular, né, ela consegue dar um pouco esse direcionamento para nós do que é essencial para cada faixa etária. Então, nós estamos trabalhando em cima do que é essencial para cada idade. E essa retomada emocional com uma educação que a gente chama de socioemocional, né? Hoje essa educação socioemocional, ela está presente na escola
de forma bastante pontual e necessária, o discutir as situações, o discutir, ouvir a criança, né, dar essa escuta para a criança, do como ela se sente em relação a determinadas situações. O que a gente mais fez no retorno à pandemia é como vocês estão, né? Como é que essa criança chega depois de um cenário até de perdas, né? Ela vivenciou perda de familiar, ela vivenciou esse medo, né, de estar talvez doente, de ter entes queridos doentes. Então, assim, o conteúdo pedagógico em si, ele ficou em segundo plano total, porque toda essa outra parte vinha muito mais forte. Então, a mais do que retomar, né, esse conteúdo que foi perdido, por mais que a gente tenha tido aula online, né, a gente não tem aí um cenário, por exemplo, o público e o privado não tiveram, por exemplo, o mesmo cenário, a gente tinha crianças com aulas online de qualidade, a gente tinha crianças longe da escola e sem nenhum tipo de acesso por aí 13 meses, né? Então, toda essa retomada e esse cuidado, ele se faz essencial para que a gente consiga, de fato, minimizar, né, esse impacto. Zerar esse impacto a gente não tem como, né? Eu acho que todo profissional da educação tem que ter essa consciência, mas que a gente tenha esse objetivo, essa clareza de que a gente vai precisar de um tempo para essa retomada, e esses passos são fundamentais. O ouvir a criança, o retomar aos poucos o conteúdo, porque isso vai ser a longo prazo. O professor, hoje, dentro de sala de aula, muito mais do que dar o seu conteúdo, ele tem que ver, de fato, o que teve de prejuízo, como essas crianças estão, para dentro do seu conteúdo atual conseguir fazer essa busca aí do que de fato foi perdido nesse processo, né? E outra coisa, eu acho que é um ponto que a gente não pode deixar de considerar, é que essa parte emocional, a gente tem a parte emocional dos demais envolvidos, né? Que são os professores. Como que esses professores estão aí nesse cenário? Né? Esse professor está bem para conseguir passar isso para o aluno? Ele tá dentro de um cenário saudável para conseguir fazer essa busca? E esses pais, né? Esses pais também vêm de um cenário muito difícil, porque eles estavam precisando dar continuidade ao seu trabalho remoto, cuidar desses filhos e ainda dar suporte para que eles estivessem na aula online, né? Então, assim, como tá a parte humana disso tudo, né? Então, a escola hoje, a gente tem feito muito essa escuta dessas famílias, essa escuta das crianças, para que aos poucos a gente consiga melhorar esse cenário emocional, essa parte psicológica de todo mundo, e aí sim a gente fala em conteúdo, e aí sim a gente foca nessa outra parte que é tão importante quanto a saúde emocional para essa continuidade. E não dá nem para estimar o tempo, né, Flávia? Quanto tempo para lidar com esse ajuste das questões emocionais das crianças para voltar a falar, colocar na mesa, colocar na carteira de cada um conteúdo escolar, né? Muitos especialistas estão falando em torno de 3 anos aí para retomada de conteúdo, né? E aí entra no ponto que eu estou colocando para você, né? Conteúdo talvez pedagógico, né? Mas para a gente receber um conteúdo pedagógico, para que a criança ela consiga lidar com esses conteúdos, ela precisa estar bem, né? Quantas e quantas crianças hoje a gente vê que, às vezes, por um problema específico em relação à família, ela não consegue absorver essa aprendizagem porque ela não está disposta e pronta para aquele momento, né? E tem um outro fator também, né? Eu acho que com essa defasagem, com essa deficiência que se criou aí com esse intervalo de 13 meses sem estarmos dentro da escola, né? A gente está falando de demandas, às vezes, até mais simples do que a parte emocional e cognitiva. A gente está falando de situações que, às vezes, a criança não consegue lidar com a presença do outro, ouvir o outro, né? Então, a gente precisa, sim, fazer essa retomada de todos esses aspectos. Hoje, pós-pandemia, o que a gente tem também é um cenário de muitas dificuldades e essa parte de inclusão, né? Então, pela pandemia, acabou aparecendo bastante esses itens, né, de características que talvez a gente percebesse ao longo do ano muito escancaradas, né? A criança que tem algum tipo de dificuldade específica, a gente já consegue perceber muito claramente pós-pandemia, né? Então, assim, um aumento grande de inclusão, um aumento grande dessa demanda de defasagem, um professor ali tentando lidar com todas essas situações, e aí é o que a gente coloca da primeira notícia, né? Então, assim, a gente não tem esse profissional preparado para lidar com todas essas demandas que estão aí no colo dele, né? Porque o professor, ele recebeu isso e ele tem que saber lidar.
Neiva, essa parte final aqui da nossa nota, que a gente destacou, as normas básicas sendo ignoradas pelos estudantes, ou seja, isso se liga diretamente com os problemas comportamentais e que se ligam diretamente com o suporte insuficiente dos pais, que a gente destacou aqui também na nossa nota. Afinal, pais que perderam o controle, passaram a brigar dentro de casa, problemas financeiros, perda de emprego, enfim, tudo isso sendo transferido para as crianças e aí vai desaguar onde? Na ponta, lá na escola. Sim, sem dúvida. Eu vivi do alto do meu privilégio, né? Eu vivi a pandemia com uma filha entrando no terceiro ano do médio. Ela fez o terceiro ano do médio online e eu sei todo o prejuízo emocional que isso trouxe para ela, não só terminar o terceiro ano e entrar na faculdade também online. E a outra filha entrando no ensino médio e ficando o primeiro ano e até a metade do segundo ano do médio online. Então, eu sei exatamente o prejuízo emocional que isso causou para as minhas duas filhas e não tem como recuperar. Não tem como recuperar isso, porque em 3 anos elas estarão em outros lugares, né? Então, é gerenciar o dano. E uma coisa que a Flávia trouxe, que realmente eu acho muito, muito preocupante, é olhar para os professores. Eu tenho visto, eu sinto muito isso, e olha que as minhas filhas estudam numa escola de elite em São Paulo, eu vejo muito o quanto os professores são jogados à própria sorte, não tem o amparo da diretoria da escola, não tem o preparo muitas vezes, e isso é muito angustiante, principalmente para uma mãe participativa como eu. Tem muitos pais e mães que delegam para a escola e não tomam nem conhecimento do que acontece, mas para pais atentos, é muito angustiante ver, por exemplo, minha filha caçula tem um colega autista, e o quanto o voltar para a escola foi absolutamente desastroso para ele, o quanto isso tem prejudicado o rendimento da própria turma, porque a escola não sabe lidar com ele. Então, incluir alunos com algum tipo de deficiência requer um aprendizado por parte dos professores, por parte da escola. Não é simplesmente trazer e tratar como se fosse uma produção em série. Não é assim, não deveria ser assim com nenhuma pessoa, porque cada pessoa é única. Mas é muito mais preocupante quando você vive de perto, e não em relação só a crianças com autismo, mas quando você vê uma criança negra num ambiente predominantemente branco, as escolas não estão preparadas para incluir. E isso vai ser cada vez mais urgente na nossa sociedade. Guilherme, seu olhar sobre esse tema, a dificuldade e os desafios para a recuperação da aprendizagem pós-pandemia. Mauro, eu vou tentar ser breve aqui, Vamos mas a Nívia falou uma coisa que passa pela minha cabeça, que é quando acontece uma catástrofe de proporções globais como a pandemia do Covid, a questão é como que a gente minimiza o impacto disso na educação, na vida das crianças, e se possível, nas famílias, professores, né? E o que a gente descobriu nesse meio tempo, e eu acho que ficou evidente para todo mundo, é o papel da tecnologia em todo esse contexto, né? Então, quando a tecnologia estava melhor implementada dentro das escolas, a gente via que a reação ela era mais positiva. Então, a gente conseguia aproximar o estudante do educador, o próprio educador das famílias e o educador dos processos da própria instituição, fazendo com que tudo fosse um pouco mais fluido, de um jeito que fosse menos ruim, eu vou dizer desse jeito, né? E as escolas que implementam tecnologias, elas conseguiram, e a gente trabalha com muitas escolas aqui, eu falo isso porque eu observo, né? Muitas delas não fecharam, por exemplo, e das que não fecharam, inclusive, que tinham dispositivos tecnológicos na mão dos estudantes, eles conseguiram trabalhar 3 coisas que eu acho que são muito importantes, não só para o estudante de hoje, mas também para esse estudante que vai para o mercado de trabalho no futuro, que são autonomia. Então, ele foi para casa, mesmo alunos muito jovens, né, da educação infantil, por exemplo, quando tinha uma rotina muito clara, ele conseguiu, de alguma maneira, replicar isso em casa, o que foi muito positivo e reduziu o impacto, por exemplo,
da preocupação familiar interna da rotina de casa, por exemplo, porque ele já estava acostumado com a rotina. Então, a autonomia é uma coisa muito importante. A segunda é o empoderamento, porque ele sabia que ele poderia fazer coisas por conta própria, porque ele já exercitava isso na escola, e isso ficou mais evidente ainda nos anos finais e no ensino médio. E a terceira é a disciplina de entender que ele faz parte daquele contexto e que o papel dele no contexto importa. Ou seja, a gente fala dessas 3 situações e a tecnologia se conecta justamente em trabalhar a colaboração, trabalhar a criatividade, trabalhar a solução de problemas complexos. E a gente vê essa conexão clara entre escolas que têm tecnologias implementadas e esses benefícios comportamentais que hoje, infelizmente, não é lógica em todas as escolas, né? Sobretudo na educação pública, que a gente vê que tem uma distância, e a Flávia mencionou muito bem, que fica mais evidente essa distância social que existe entre os cenários, né? Mas Sim. a gente vê uma clara conexão de tecnologia e a redução dos impactos disso. 12:30 agora, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira não, segunda-feira, não estou me antecipando aqui, acho que eu estou chamando feriado, deve ser isso, né? Quarta-feira é feriado, então a gente está iniciando a semana ainda, vamos começar aqui com o pé direito e fazendo intervalo agora, um gole de água para cada um, a gente volta já já com a sequência dos nossos temas. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Dada a mensagem aí do apoiador do programa Gente que Fala, estamos de volta, faltando 29 minutos para 13h, edição de segunda-feira no ar pela AltV, a TV da internet, e também pelas nossas redes sociais, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Antes do próximo assunto, pessoal, quero passar aqui uma informação legal, bastante bacana. Olha só, a Câmara Municipal de São Paulo voltou a receber os cursos de capacitação para cuidador de idosos. Desde 2013, aproximadamente 7.000 pessoas foram impactadas por esses cursos, encontros temáticos, eventos e demais realizações pela Apoio, em parceria com o então vereador Gilberto Natalini. E agora, em 2022, o vereador Daniel Anenberg assumiu o apoio na realização dessas capacitações. O curso, chamado Boas Práticas para Atenção à Pessoa Idosa, é oferecido de graça à população, especialmente às pessoas que, apesar de cuidarem de um familiar idoso, não possuem apoio ou orientação para enfrentar as dificuldades que tal responsabilidade exige. Para mais informações, olha, para efetuar a inscrição, os interessados devem visitar o site apoiosaudebemestar.com.br, apoiosaudebemestar.com.br. Bom, dada a informação aqui, vamos seguir para o nosso próximo tema, faltando 28 minutos para 1 agora. Desde dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional assegura o direito da criança com deficiência a estudar na rede regular de ensino com o apoio de um serviço especializado para atender suas necessidades. Mas o que ocorre é que até hoje, vejam só, 26 anos depois, as escolas não estão preparadas para receber esses alunos. O problema vai desde a falta de espaço físico adequado até falhas na formação de professores que não estão aptos a lidar e a trabalhar com as particularidades que algumas crianças com deficiência apresentam. Vamos voltar quase 30 anos lá atrás, né, dando seu exemplo, Neivia. Vamos lá. Essa é uma luta que a gente está até hoje, né? Eu lembro, Mauro, quando eu estudei lá na Paraíba, na década de 1970, eu tive o privilégio de estudar com uma garota que tinha uma deficiência, uma doença genética degenerativa. Então, a gente aprendeu, era uma turma pequena, nós aprendemos a cuidar da Cristina, e isso transformou a vida da gente. E eu sempre trouxe esse olhar comigo. E hoje eu trabalho
muito nessa frente de inclusão e diversidade, né? Desde 2015, 2016, eu tenho trabalhado cada vez mais nessa frente. E o fato de ter sido mãe e ter vivido essa questão com as minhas filhas, em algumas escolas aqui em São Paulo, só evidenciou a minha angústia de ver o quanto a gente ainda continua excluindo, segregando as pessoas com deficiência. Então, recentemente eu fui convidada até pelo Instituto Singularidades. Singularidades tem um curso de pós-graduação em educação inclusiva para professores. Então, eventualmente, eu dou uma aula sobre inclusão e diversidade lá para esses professores, e muitas vezes você vê pais e mães que também vão fazer a pós-graduação para aprender a lidar com seus próprios filhos e aprender a demandar das escolas. Mas o fato é que mesmo as escolas que hoje posam de escolas inclusivas, elas não estão preparadas para incluir. Elas não têm o acompanhamento. Eu estava tendo essa discussão semana passada aqui em casa, até pelo caso que eu citei do colega da minha filha. Os pais precisam fazer acompanhamento psicológico, os professores também, os diretores de escola também, para entender como funciona cada pessoa com cada tipo de deficiência. Não dá para generalizar. E não é só a acessibilidade física, é a mais fácil de resolver. A acessibilidade atitudinal é a mais difícil de resolver. É você tratar a pessoa como ela precisa ser tratada. E a gente não tem isso no Brasil. E olha, de novo, estou falando de um ponto de vista de elite. Imagina isso na rede pública. Eu há 2 semanas estava conversando com uma colega de trabalho que tem uma filha com autismo severo. A filha dela nasceu durante a pandemia. A menina tem 3 anos. E ela disse que ela tem sido recusada. Quando ela diz que a filha tem autismo, simplesmente a vaga desaparece. E não só na escola, mas na escola de natação, em todos os lugares. E ela escuta dessa forma. Mas você não tinha dito que a sua filha tem autismo. Ela disse, mas a menina não foi bem, vocês fizeram todas as interações, ela reagiu super bem. Como assim não tem vaga? Então, é um assunto muito sério esse. Muito sério. A gente não pode viver em 2021 com práticas medievais de exclusão das pessoas com deficiência. Esse não é o país que a gente precisa construir para as nossas crianças e para as futuras gerações. Agora, quando chega nesse ponto, como assim não tem vaga? É um despreparo do estabelecimento, da instituição, ou tem preconceito aí mesmo em relação a essa criança? Tem preconceito, sem dúvida, Mauro. O fato é que todas e todos somos pessoas preconceituosas. A gente precisa primeiro admitir isso. Nós somos capacitistas. A gente, sim, avalia pessoas com deficiência achando que elas são incapazes de fazer as coisas porque a gente avalia do nosso ponto de vista. E se a gente não trabalhar em cima disso, se a gente não se educar, nós não vamos conseguir avançar. Então, existe uma incapacidade, sim, muitas vezes da escola, porque o argumento que essa minha amiga recebe, ela disse, eu só posso ter uma pessoa com deficiência por sala. E na sala da idade da sua filha já tem uma, então não tem vaga para sua filha. E esse é um argumento que a Secretaria de Educação acata. Então, como é que a gente avança nisso? Tem que ter investimento. Voltamos para o ponto inicial. Tem que ter investimento em treinamento, investimento na formação dos professores, tem que ter pessoas... As minhas filhas tiveram, ao longo da vida escolar, colegas com paralisia cerebral, colegas com autismos que tinham um acompanhante durante toda a jornada escolar. Mas e quem não tem a possibilidade de ter o acompanhante? Que tipo de acolhimento e de estrutura as escolas estão oferecendo? Sim. Então, e aí os 30 anos, né? Vamos voltar para o começo do programa para pegar aquele ponto lá das coisas que você já lá atrás observava, e a gente está falando de uma lei de diretrizes e base da educação nacional que tem quase essa idade e que garante esses direitos, e até aqui nada aconteceu. Né?
12h39, vamos passar aqui para o próximo assunto. A gente está um pouquinho atrasado aqui. Olha, a adaptação ao ensino digital fez com que, nos últimos anos, dispositivos portáteis, aplicativos e computadores conquistassem ainda mais o ambiente escolar. A acelerada transformação digital se tornou uma das consequências da pandemia, mas trouxe também um desafio. Como capacitar, preparar escolas e profissionais para o novo modelo de ensino? Segundo especialistas, adotar um projeto que esteja pronto para o lado pedagógico e de toda a gestão demanda uma visão integrada e o entendimento de que, para que isso aconteça na prática, o processo é gradual. O desafio é essa junção, não é, Guilherme? Aquele que tem o ponto de vista pedagógico e aquele que tem o ponto de vista da gestão. Juntar esses dois lados. Mauro, eu acho que se combinasse não daria tão certo, porque não tem como falar de projetos de tecnologia sem envolver inclusão, que foi inclusive a pauta que a Nívia acabou de trazer. Acho que vale a pena ressaltar, o cenário é muito ruim e desafiador de inclusão, mas ainda assim, em uma perspectiva global, o Brasil é referência em inclusão, né? E a gente consegue colher alguns benefícios disso, mesmo que não seja o ideal, e aí eu acho que faz muito sentido falar também de educação inclusiva e de educação especial, que é um conceito que no Brasil a gente esclareceu muito bem. Eu acho que esclarecimentos não só de educação inclusiva e educação especial, mas também esclarecimentos relacionados diretamente ao porquê adotar tecnologia dentro da escola precisam ser feitos, né? Tem muita escola que adota tecnologia e acha que, bom, comprei um monte de iPad aqui na minha escola, agora eu sou super tecnológico, tudo funciona bem na minha escola, e aí tudo isso vai integrar. E eu acredito que o iPad hoje é, por exemplo, a melhor tecnologia para a escola, para os processos de ensino-aprendizagem, desde que tenha um projeto relacionado a isso. Então, eu penso muito na gestão e esse desafio que você trouxe, de ser uma visão integrada, de a gente entender que tecnologia é um investimento e que o investimento pressupõe um retorno. Ou seja, quais retornos a escola espera desse investimento que ela está fazendo. E esses retornos, eles são diversos e a escola tem que entender desde o primeiro momento, antes de sequer a tecnologia entrar na escola, quais são os retornos que ela quer. Ela quer melhorar o processo de ensino-aprendizagem, melhorar o desenvolvimento global desse estudante no que diz respeito à criatividade, colaboração, pensamento computacional. Ela quer trabalhar o espaço maker, de repente. Ela quer ser mais inclusiva. Todos esses indicadores precisam ser definidos e, a partir disso, o projeto pedagógico é desenhado. As coisas não funcionam de maneira isolada, né? Como muitas vezes a gente vê. Pelo contrário, igual você bem trouxe, Mauro, são integradas. Ou seja, eu preciso que as tecnologias me ajudem a entregar o meu projeto pedagógico de uma maneira ainda mais especial. E não adotar tecnologia de maneira isolada e sem contexto e nem significado, achando que as coisas vão se encaixar ali na medida que vai avançando. Então, esse, de fato, é um desafio. E um dos nossos trabalhos, inclusive, é refletir sobre isso, né? Por que eu quero adotar tecnologia na escola? Porque, às vezes, a tecnologia que a escola adota não é a ideal para resolver o problema que ela quer. E, às vezes, a tecnologia tem que vir depois de outras conquistas dentro da própria escola serem realizadas, né? Então, quando a gente pensa em um projeto de tecnologia, a gente chama de projeto de propósito, porque não é um plano, né? É um projeto, não é querer ter um planejamento por trás, é ter processos, é ter pessoas que estão ali direcionadas para liderar cada um dos elementos dentro desse projeto de tecnologia e acompanhar, coletar dados e ver se está dando certo ou não. A gente sempre brinca que educação é orgânica, então não tem como escrever em pedra o que vai acontecer dentro da escola, porque sempre muda, né? O contexto muda, aí vem uma pandemia, aí muda a política, aí muda um cenário social ali no bairro, mas de um jeito ou de outro a gente precisa sempre ter esse projeto de tecnologia preparado para constantes adaptações, e não que adaptações sejam ruins, mas correções de rota são sempre bem-vindas, pensando em privilegiar o estudante, que é quem está no final ali da jornada recebendo isso. E, Guilherme, como é que é essa implementação de tecnologia nas escolas, chegar com um projeto e botar ele em prática, sendo que passos anteriores não foram executados e sem a devida realização dessas tarefas, não vai progredir? A gente vê uma construção, né? O projeto de tecnologia, ele começa antes da própria tecnologia. Então, a gente pensa justamente na escola. Será que hoje a minha infraestrutura dentro da minha escola está preparada para receber tecnologias? Será que quando essas tecnologias entram na minha escola, o meu Wi-Fi vai sustentar esses acessos? Tem todo um trabalho técnico, mas, paralelo a isso, também pedagógico e desenvolvimento profissional dos educadores, né? Eu não posso
esperar que o educador desempenhe uma função específica se eu não habilitar ele para desempenhar essa função específica, né? A gente sabe que o educador hoje, ele corrige prova fora de horário, ele tem muitas atribuições, além da aula que efetivamente ele dá, e a gente precisa trazer esse educador para dentro do processo. Então, quando a gente pensa dessas etapas, eu acho que precisa ser muito orgânico na cabeça do gestor da instituição de ensino, de que a tecnologia é um meio para alcançar um fim, e que esse fim quem tem que definir é sempre o time pedagógico. E aí sim a gente maquina tudo ali nos bastidores, digamos assim, para que tudo funcione. E ressalto, o professor é estratégico dentro dessa jornada, por isso que o desenvolvimento profissional dele é tão importante, também para receber alunos que precisam de qualquer inclusão dentro do processo, seja ela motora, visual, auditiva, como a gente comentou até então. E se isso não for integrado, eu acho que a gente está aumentando as chances do projeto dar errado, propriamente dito. Na escola pública, o desafio é infinitamente maior. Sem dúvida. A gente trabalha com escolas municipais aqui também na região da Grande São Paulo e algumas outras cidades fora da região, e a gente vê que o desafio é maior, de fato, justamente por conta do menor investimento, justamente por conta do contexto, e são outras preocupações, né? Além da tecnologia, que talvez sejam até mais importantes, dado o contexto de cada escola. Mas a gente ainda assim vê muitos benefícios na adoção de tecnologias. A gente vê, por exemplo, crianças trabalhando pensamento computacional, e a partir do pensamento computacional, elas entendendo que o protagonismo que espera-se delas, elas podem exercer quando ela tem estratégias diferentes para resolver problemas complexos. E por mais que o desafio seja melhor, sempre tem benefícios quando é adotado de maneira responsável. Então, eu acho que o ponto principal não é nem quão grande é o desafio, mas quão grande é o benefício e como a gente trilha a nossa jornada até chegar lá. Faltando 15 minutos para uma, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. E vamos aqui para o próximo tema. Hoje a gente está falando bastante aqui das questões da educação, dos desafios que a gente tem no nosso ensino Brasil afora. Olha, apesar da Constituição garantir todos os direitos à saúde e à educação no Brasil, infelizmente o Estado nem sempre é capaz de entregar esses serviços essenciais a todos. Assim, os chamados segundo e terceiro setores atuam de forma a preencher lacunas dessa atuação estatal. Diante disso, cada vez mais as políticas públicas têm se voltado para as organizações da sociedade civil como atores fundamentais para a execução de iniciativas e inovações aptas a ampliar o acesso à saúde e à educação em todos os níveis. Muito bem, Eric, está, enfim, sobrando lá para o terceiro setor, lá embaixo, aqueles sem fins lucrativos, fazendo todo um trabalho de esforço. E como é que está o aperto no terceiro setor para cumprir o que o Estado deixa aí de lacuna? Mauro, eu acho que, só para todos os ouvintes, né, a gente tem uma divisão quando trabalha com os setores. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é iniciativa privada com fins lucrativos, e o terceiro setor é o setor sem fins lucrativos, de associações, né, entidades como associações e como fundações que não têm fins lucrativos, vai ter um objetivo institucional. E, de fato, o que você comentou é de extrema relevância. O Estado nem sempre ele tem condições de prover com eficácia e com agilidade, né, suficientes para poder se adequar e trazer o atendimento a alguma demanda, né, que a sociedade traga específica, né? Eu vejo, e cito como exemplo, na questão da área da educação, o terceiro setor ele entra muito no ensino infantil, e as pessoas que estão ouvindo devem ouvir falar, já ouviram falar das creches conveniadas, das escolas Sim. conveniadas, que são a outra parte, a contraparte da entidade direta, né, da creche direta, que é administrada pelo Estado. E muitas vezes você tem demanda, conforme o bairro, por exemplo, para criar vagas em determinadas regiões. E um caminho que o Estado encontra que garanta essa vaga com mais agilidade, sem a necessidade, eventualmente, de fazer um concurso público, de alocar, de construir um prédio, de ter todo o aparato de equipamentos para poder atender aquela demanda que é imediata, é fazer um convênio com uma entidade do terceiro setor para atender as necessidades daquela região, pontuais daquela região. E as entidades do terceiro setor, elas têm esse papel, então, bastante relevante. Elas têm essa finalidade, por exemplo, educacional, que
são estabelecidas com o Estado mediante um contrato, prevendo metas, prevendo análise de qualidade, de eficácia no atendimento às crianças e, eventualmente, é claro, eu quero até fazer a referência à Neiva, por exemplo, quando ela menciona a questão da inclusão, essas entidades também se deparam com todas as dificuldades que uma escola enfrenta no seu dia a dia, né? Às vezes tem todas, por exemplo, as entidades privadas, as entidades do terceiro setor, que entram como para prestar um serviço público, elas têm metas de acessibilidade, têm que garantir inclusão, mas nem todas têm aparato ou profissionais com a formação necessária para poder receber essas pessoas. Então, elas acabam também se deparando com essas mesmas dificuldades, né? A gente percebe que, além do ensino, né, e aí fazendo um contraponto para outra área, o terceiro setor é muito importante na área de saúde. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem várias entidades do terceiro setor que são contratadas para administrar UBS, UPAs, os hospitais públicos aqui de São Paulo são administrados por entidades do terceiro setor. E isso garantiu uma melhoria de qualidade, né, na entrega, nos resultados, porque há um mecanismo de cobrança, como eu falei, de metas, de eficácia, de quantidade de atendimentos que são examinadas, né, pelo ente contratante para ver se o terceiro setor está cumprindo. O que é muito importante, que você tenha um aparato do Estado capacitado, porque os números são muito volumosos, né, de prestação de contas, dos volumes que são dispendidos. Então, são metas finalísticas que visam verificar se as cláusulas contratuais, se os objetivos da contratação foram atendidos, e metas orçamentárias. Então, o Estado, quando coloca o terceiro setor nessa papel de gerenciar a educação, de gerenciar a saúde, ele tem que também ter um aparato institucional muito qualificado, muito forte, para poder cobrar os resultados. E como é que são feitos esses contratos, né, com a saúde, com a educação, no sentido do estabelecimento dessas metas a serem cumpridas, sendo que as entidades do terceiro setor, evidentemente, vão enfrentar suas dificuldades com relação à infraestrutura, com relação à capacitação dos profissionais que elas terão para executar esse serviço que o Estado pede para que elas façam. Sim, os contratos normalmente se dão mediante, por exemplo, nós temos uma lei que é a lei das OS, né, das organizações sociais, temos uma lei que gerencia também contratos com entidades do terceiro setor mediante convênios, e esses contratos obrigam, além da previsão orçamentária de uma específica, né, que o gestor ele estabeleça no contrato toda uma série de metas, como eu falei, a gente costuma dizer metas finalísticas, né, para o nosso ouvinte, é a meta de resultado que a entidade tem que entregar na sua contratação. E metas orçamentárias, né? Ela também tem que fazer a gestão com economicidade, né? Não pode, simplesmente porque está recebendo um fundo, e são contratos de alto valor do Estado, gastar como bem entender, né? Então, tem que ter, por exemplo, parâmetro de mercado na contratação. Você vai contratar uma empresa para fazer exame de radiografia, por exemplo. Você tem que, como entidade do terceiro setor, verificar se está de acordo com o valor de mercado e tentar sempre otimizar esses resultados de custo e também entregando com qualidade. As escolas, da mesma maneira, né? Toda vez que uma escola de educação infantil vai ser contratada pelas prefeituras, geralmente são as prefeituras que fazem esses contratos, né, de educação infantil, aqui em São Paulo, por exemplo, tem toda uma regra de acessibilidade das escolas. Então, o primeiro ponto da entidade é garantir que a estrutura física da escola esteja adequada, senão ela tem que fazer adequação. E aí depois ela tem metas de número de alunos por sala, metas de resultado, tem que observar o currículo municipal, né, estabelecido, todos os procedimentos que a Secretaria de Educação estabelece para essas entidades. Pessoal, perguntas da nossa audiência, vamos a elas, 7 minutos para 1h agora. Doutor Eric está com a palavra, a pergunta vai no sentido aqui da nossa conversa mesmo também. Olha, a Paula Domingues está no YouTube, ela pergunta como a questão do piso da enfermagem pode afetar o terceiro setor na área da saúde. Uma questão polêmica essa, né, foi vetado, enfim. Então, como é que essa questão afeta a saúde no terceiro setor?
Então, Mauro, bem colocada a pergunta da ouvinte, porque esses contratos eles estão em andamento. Sendo o contrato em andamento, tem uma previsão orçamentária que deve ser observada, né? Até porque todos esses contratos, eles, além de serem auditados pelo poder público, pelo Estado e pelo município, eles são auditados também pelo Tribunal de Contas do Estado e aqui em São Paulo pelo Tribunal de Contas do município. Então, se extrapola o orçamento, primeiro tem que ser justificado. Segundo, se extrapolar, tiver um estouro orçamentário numa determinada rubrica, pode comprometer a execução de outras. Então, as entidades do terceiro setor têm que tomar muito cuidado, têm que ter muito zelo para fazer alguma compensação. O piso da enfermagem é algo que, de fato, pode ser uma preocupação adicional, porque o Congresso ele discutiu esse piso, mas não o que o STF apontou a questão da fonte, a fonte dos recursos. Exatamente. Apontou bem, foi que deveria ter sido feito um cálculo mais detalhado para atender a fonte, porque o piso é legítimo, né? Ninguém discute a legitimidade de uma remuneração para o enfermeiro. Mas de onde vem o dinheiro para bancar? Exatamente. O problema tem sido esse, né? Faltou um pouco mais de estudo de como você atende o custeio desse piso tanto para o poder público direto, quanto para as entidades privadas, os hospitais privados também reclamaram, né? E quanto entidades do terceiro setor. Pergunta para Flávia, bem rapidinho, Flávia. Juliana Rocha está no Instagram e pergunta qual é o peso dos ídolos na educação das crianças. Está faltando boas referências para as crianças de hoje por parte desses ídolos? Nossa, para ser rapidinho é difícil. Dá um programa inteiro, né? É verdade. Tem ídolos e tem ídolos, né? Exato, e aí a gente envolve muitos outros fatores, né? Porque aí para a gente selecionar e permitir que a criança se identifique com aquele ídolo, acompanhe esse ídolo, tem muito a ver com os valores da família também, né? Então, quanto tempo essa criança fica exposta à tela, quem ela está acompanhando, esses pais estão verificando quem essa criança está acompanhando, né? Então, assim, a gente tem aí muitos fatores, eu acredito que sim. Talvez alguns ídolos não contribuam aí com a formação das nossas crianças, né? Hoje, aquela pergunta clássica, né? O que você quer ser quando crescer? 300% responde um youtuber, né? Eles não têm mais outra visão, porque eles estão sempre expostos às telas, né? Mas tem muitos aí youtubers bacanas que fazem um trabalho bacana em relação a essa atividade que exercem e outros que nem tanto, né? Realmente acompanhar e ver quais valores estão sendo aí passados nesses momentos que as crianças estão expostas às telas, para que, de fato, isso seja verificado, né? E tem o conflito de gerações aí no meio também, né, Flávia? Porque os pais, muitos, né, vão querer filhos analógicos, ídolos analógicos para os filhos, e os filhos estão atrás de ídolos digitais, né? Exato, tem que ter um equilíbrio, né? Eu acho que, como a gente falou aqui, o equilíbrio de diversas situações entre o público e o privado, acho que essa é mais uma questão de equilíbrio. Sim, eles precisam conhecer outras vertentes que saíram um pouco da tela, né? Eles precisam sim ter essa formação, mas a tela ela faz parte da vida, né? O que eles precisam, o que a gente precisa hoje, o que a gente fala muito para as crianças na escola, é a questão de que para tudo tem um momento, né? Sim, tem um momento da tela, tem um momento que vai acompanhar aquele youtuber, aquele vídeo que você mais gosta, mas também precisa ter um momento da leitura na rotina dessa criança, um momento dedicado para a lição de casa dela, um momento de família, né? Então, tudo é equilíbrio e rotina, não tem jeito. Guilherme, o Rodrigo Monteiro no Facebook quer saber se a chegada do 5G vai ajudar na questão da inclusão digital de estudantes ou pode aprofundar ainda mais o abismo entre os alunos ricos, estudantes ricos e pobres. Olha, pensando que a iniciativa pública pode viabilizar esse acesso, igual durante a pandemia tentou-se muitas vezes, eu acho que o 5G pode revolucionar, inclusive, o acesso, né? Porque eu não preciso mais de uma infraestrutura local na escola para tornar viável o ensino utilizando metodologias ativas, tecnologias específicas e até acesso a materiais e conteúdos específicos, né? Então, vejo no 5G uma alternativa que a gente tem de, inclusive, fazer com que todas as escolas tenham acesso igualitário aos recursos. Uma discussão que a gente teve recente, e é muito curioso falar isso porque eu nunca tinha pensado sobre isso, mas uma discussão recente sobre o 5G é que nos Estados Unidos, muitas famílias estão se questionando por que eles deveriam manter o plano atual de dados
cabeado se o 5G é mais rápido e mais barato do que o plano que eles atualmente têm. Então, pensando em um cenário ideal em que isso chega no Brasil, por que a gente precisa de tanto cabo, de tanta infraestrutura cara, se o 5G pode ser essa avenida, digamos assim, até o conteúdo chegar na escola? Eu acho que eu já formei opinião sobre isso. Eu acho que isso é o fim do cabeamento, é o fim do Wi-Fi. A gente vai ter um 5G que é muito mais veloz do que um monte de cabo dentro de casa sendo instalado. Eu acho que é por aí, né? E muito em breve. Tomara que o 5G avance com a velocidade que a gente está querendo, né? Não sei se você concorda Torço com muito isso. por isso também. Não, torço muito, com certeza. Eu sou o mais entusiasta possível aqui de fazer com que os cabos deixem de existir, né? Porque imagina, de qualquer lugar acessar o conteúdo, a gente fala tanto da escola romper a barreira das 4 paredes, né? Como que eu faço isso sem acesso, né? Então, sou o maior fã aqui e estou torcendo muito para que tudo dê certo o mais rápido possível. Muito bem. Ney Viajusta, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi, sempre com a gente, todos os dias. Seu Jaime, mais uma vez, muito obrigado aqui. As redes sociais estão se tornando o quinto poder? Pergunta o seu Jaime. Sem dúvida, sem dúvida. E a gente tem que prestar muita atenção nesse quinto poder, nesse mundo em que todo mundo tem aqui o mundo na palma da mão, com 5G, com fake news, com ídolos que nem sempre são os melhores influenciadores das nossas crianças. Eu acho que tem um papel de vigilância e de aprendizado contínuo nosso, dos adultos, absolutamente fundamental. A gente precisa fazer perguntas, aprender a fazer perguntas e a questionar de onde vem aquilo. Senão a gente vai ser engabelado, senão a gente vai desviar a rota para caminhos muito, muito perigosos. Então, sim, mas que esse quinto poder tenha legislação, tenha discernimento e tenha vigilância constante da gente. Olha, Ney, uma coisa é certa, você está no quinto poder e você é a minha ídola como influenciadora digital. Pessoal, vamos por que honra e que responsabilidade. Vamos por um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, já com o tempo estourado por aqui. Quero agradecer a presença de vocês todos, em nome de toda a nossa equipe, que estiveram por aqui. Ney Viajusta, jornalista, influenciadora digital. Flávia Pereira Aguiar, pedagoga, gestora educacional. Ela é coordenadora pedagógica do Colégio Ecologia, em Santos. O Guilherme Camargo, administrador, fundador e CEO da empresa de educação Se Junta Tecnologia. E o Dr. Eric Bernat Castilhos, advogado, especialista nas áreas de contratos públicos e entidades do terceiro setor. O programa Gente que Fala é a realização da ABCom, na técnica da AltV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos. Apresentação, minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na AltV, a direção-geral do Alberto Luchetti. Você do outro lado, espectador, internauta, sempre a razão da nossa presença aqui todos os dias. A gente volta a se falar amanhã a partir da 13h, ao vivo aqui pela AltV e também pelas redes sociais, com mais uma edição do programa Gente que Fala. Abraço a todos, tchau, até amanhã. Tchau.